Olá pessoal, tudo bem? Então faremos exercícios sobre sequências lógicas. São 4 exercícios e todos eles envolvendo as sequências que ficaram da aula anterior. Então aqui, exercício 1. Qual o número que está faltando aqui na interrogação? Então se nós olharmos horizontalmente, 6, 4, 2, 3, 4, 7. Não tem muita relação, porque aqui ó, o 6 para o 4 diminui e depois diminui de novo. Aqui ó, do 3 para o 4 aumenta, depois aumenta novamente. Agora, se nós olharmos na vertical, 6, 3, 18, 2, 7, 14. Ou seja, estamos multiplicando, né? 6 vezes 3, 18, 2 vezes 7, 14. Então, o resultado ali de baixo é 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, essa é a nossa resposta do exercício 1, 16. Questão 2. Vamos dar um zoom aqui para ficar melhor. Na questão 2, nós temos uma sequência de figuras. Então, essa a gente tem que fazer uma análise um pouco mais minuciosa. Olhando na horizontal, nós temos o corpo sempre igual em todas as figuras, porém está mudando a quantidade de pernas das figurinhas, dos bonequinhos aqui, e está mudando o formato da cabeça. Vamos olhar então o formato da cabeça na horizontal. Aqui é um losango, né, um quadrado, enfim, um quadrado, um triângulo e um círculo. Um triângulo, um círculo e um quadrado. Um círculo, um quadrado e não sei. Então, se nós observarmos na horizontal, a cabeça nunca repete o formato dos bonequinhos aqui, ó. Então, aqui tem quadrado, triângulo e círculo. Aqui embaixo não repete, ele inverte a ordem, ó, triângulo, círculo e quadrado. E aqui embaixo nós temos círculo, quadrado, então obrigatoriamente deve ser um triângulo, ou seja, a alternativa C. Qual outra análise nós podemos fazer? Então, alternativa C. Nós podemos também analisar a questão das patas. Ó, 2 patas, 3 patas, 4 patas. 4, 2 e 3. 3, 4 e aqui só pode ser 2 patas porque também não está repetindo. Então, novamente, na alternativa C. E uma outra observação que a gente poderia fazer também é na vertical, que essa ideia se repetiu tanto na horizontal quanto na vertical. Ó. Quadrado, triângulo, círculo. Triângulo, círculo, quadrado. Círculo, quadrado, e aqui só pode ser o triângulo, cabeça triangular. E as patas também. 2, 4, 3, 3, 2, 4, 4, 3, 2. Então, tem bastante análise para ser feita e chegar na alternativa C. Questão 3. Escreva os 2 próximos símbolos ou números de cada sequência abaixo. Então, aqui tem uma sequência dos bonequinhos, né? Mão para baixo, para cima, para baixo e o bonequinho com a mão para cima. Só que se vocês analisar, essa sequência inicia nesse boneco, no menino com a mão para baixo, e ela vai se repetir até chegar aqui novamente, no menino com a mão para baixo. Ou seja, aqui encerra a nossa sequência. Então, ela aparece uma vez até aqui, depois tem uma repetição até aqui e inicia novamente. Então, ela aparece 2 vezes para nós. Aqui terminou com o boneco com a mão para baixo, ou seja, esse boneco aqui, o mesmo. Então, o próximo símbolo é a bonequinha, né, a menina com a mão para cima, depois a menina com a mão para baixo. Então, é essa a continuação aqui. Sequência 2.
O que aconteceu da direita para a esquerda, do primeiro para o segundo, foi uma rotação. Isso aqui, a seta subiu, esse círculo desceu, ou seja, rotacionou 90 graus para a direita. Depois rotacionou novamente 90 graus para a direita. E aqui nós vamos ter novamente uma rotação, ó, dessa forma aqui. Então, de novo, vamos montar aqui, ó. Nós temos essa figura aqui. Essa figura é a primeira figura. Eu vou botar aqui. Primeira figura. Para a segunda, rotacionou 90 graus para a esquerda. Ó, virou a segunda figura. Depois, para a terceira figura, rotacionou novamente 90 graus. Agora, a quarta figura da sequência rotaciona e é esse cara aqui. E aí, a próxima figura da sequência será, vamos ver se a gente consegue ajustar aqui rapidinho, em frente ao texto. Tem que rotacionar novamente, a figura está assim, né? Rotacionar novamente 90 graus e vai ficar esta figura aqui. Então, essas duas são a continuidade. Observando que essa retorna para a primeira figura e a sequência vai se repetindo. Então, sequência 3. São os números triangulares aqui. Como pede para fazer o desenho, tem que desenhar as bolinhas. Serão 28 bolinhas. E na próxima figura, 36 bolinhas. Até essa questão, ela já está aqui na 4A. Ou seja, os números triangulares. Quais são os números triangulares? Começa no número 1, que não está escrito ali em cima. E depois vai 3, depois 6, depois 10, 15, 21, 28 e assim por diante. Ou seja, o triangular ele aumenta 2, depois aumenta 3, aumenta 4, aumenta 5, aumenta 6, aumenta 7, aumenta 8 e assim por diante. Até o próximo aqui seria 36. Números quadrados perfeitos. Os números quadrados perfeitos são aqueles que é o resultado das potências, ou seja, é o resultado de 1 ao quadrado, o resultado de 2 ao quadrado, o resultado de 3 ao quadrado, o resultado de 4 ao quadrado, o resultado de 5 ao quadrado e assim por diante. Como pede o resultado, então a gente vai colocar aqui. O resultado 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 16, 25, 36, 49 e assim por diante até o infinito. 49 é com 4, né? Isso, fechou. Números cúbicos. A mesma ideia dos números quadrados perfeitos. Será que a gente consegue fazer um esquema aqui? Em homenagem ao professor Fernando Magnante, vamos colocar de azul. Aqui o nosso resultado. Resultado de azul. Os números cúbicos. Números cúbicos são os números naturais elevado ao cubo. Normalmente se coloca os não nulos. Então, 1 ao cubo, depois 2 ao cubo, 3 ao cubo, 4 ao cubo, 5 ao cubo e assim por diante. E os resultados são 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Depois, 3 vezes 3 vezes 3, 27. 4 vezes 4 vezes 4, 64. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Depois é o 216 e assim continua. Os números pentagonais, eles seguem uma regra de formação que nós veremos na próxima ou nas próximas aulas. Nós fizemos isso no vídeo anterior, no exercício anterior, e nós vimos que eles formam um pentágono, né? Então, quais são eles? Era o 1,
o 3, desculpa, o 1, o 5, o 12, o 22, o 35 e assim por diante. Então, este cara eu vou deixá-lo numa cor diferente, um verde escuro aqui, porque a regra dele de aumento é diferente desses outros aqui. Nós temos que ter uma noção da lei de formação de sequência. Lei de formação é uma fórmula. Então, existe uma fórmula mágica para responder essa questão aqui e chegar nos próximos números. Aprenderemos em breve, não se preocupe. E a sequência dos números primos, o 2, depois o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e assim por diante. Lembrando que os números primos são aqueles números que só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Isso já estou cansado de ouvir que só tem dois divisores, um e ele mesmo, mas o que significa isso? Significa que ele não está na tabuada de ninguém. Nós não conseguimos escrever os números primos, não conseguimos escrever ele como a multiplicação de outros números naturais, tá? Não vamos colocar aqui números decimais. Por exemplo, o 2. Quem vezes quem é 2? Só tem o 2 vezes 1. Só que aí não vale fazer vezes 1. Então não tem, é primo. Vamos pegar o próximo número, o 3. O 3 só existe 3 vezes 1 para dar 3. Então é primo. O 4. O 4, vou colocar aqui embaixo. Ó. O 4 ele é igual a 2 vezes 2. Então ele já não vai ser primo, porque tu consegue pegar outros números, multiplicar e chegar no 4. O 5. Quem vezes quem dá 5? Só tem 5 vezes 1, então é primo. O 6. O 6 tem aqui, ó. O 6 ele é igual a 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, para ficar na ordem aqui. 2 vezes 3. Então não é primo, né? Não. E o 7? Quem vezes quem é 7? Não tem, só 7 vezes 1. O 8 tem. O 8 eu posso fazer 2 vezes 4, ou então 2 vezes 2 vezes 2. Só multiplicação de números primos. E o 9? Vai aqui em cima? Não, o 9 não vai de número primo, porque o 9, eu sei que 3 vezes 3 é 9. E o 10 é primo? Não, o 10 não é primo, porque eu sei que 5 vezes 2, ou 2 vezes 5, para ficar na ordem crescente, vai dar 10. O 11. O 11 só existe 11 vezes 1 para dar 11, então é primo. O 12. O 12 é composto. O 12 eu posso fazer 3 vezes 4, ou ainda, só com números primos, eu posso fazer 2 vezes 2 vezes 3. Então, o 12 não é primo. O próximo primo será o 13. Depois o 14 tem tabuada aqui embaixo para escrever, o 15 também tem, o 16 também tem, o 17 não vai ter. Então, o número que não é primo é chamado de número composto. Então, são números compostos. Por que é chamado de número composto? Porque ele é feito, composto vem de composição, né? Do que o negócio é feito. Ele é composto de multiplicação ou multiplicações de números primos. Por isso que ele é composto. Ele é composto, composto por número ou números primos multiplicados. Qualquer número que não for primo vai ser número composto, com exceção, vou botar aqui, exceto o 0 e o 1, que aí não vai ser primo nem composto. Mas qualquer número que vocês pensarem, vai dar para escrever como multiplicações de números primos. E isso é chamado de decomposição em fatores primos, chamado decomposição. Aquela barrinha que coloca ali, então é a decomposição. Só para realizarmos aqui um resgate, né?
do que são números primos e o que são números compostos. Valeu então, pessoal, um beijo, um queijo, até mais!